vou passar alguns. Bem-vindo a todos. Muito obrigado pela presença e peço desculpas pelo todo o transtorno técnico que tivemos quanto ao envio dos links. Então, resolvemos iniciar agora às 19h15. Essa chamada, este bate-papo vai ser gravado e posteriormente disponibilizado no YouTube. Então, peço que deixem os seus microfones desligados ou no mudo durante o bate-papo. E quem quiser se manifestar pessoalmente, opinando ou fazendo perguntas, é só se manifestar com o ícone de levantar a mão ou um comentário no chat que nós vamos liberar o microfone. Então, já iniciamos a gravação, né? Ok. Bom, então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Carlos Fujinaga e sou o diretor de comunicação da Aliança Cultural Brasil-Japão. E eu vou fazer a condução do bate-papo dessa noite. Esta é a segunda edição da A-Live, a série de lives sobre cultura japonesa da Aliança Cultural Brasil-Japão. E neste primeiro encontro do ano, temos a honra de receber a Ana Cons, da comissão organizadora do Koshukai 2023, e também a Natália Nakamura, ex-presidente da ACEBEX em 2020. Boa noite, Ana. Boa noite, Natália. Boa noite a todos, tudo bom? Muito obrigada pela participação de todos e muito obrigada, Carlos e pessoal da Aliança Cultural, por nos convidar para fazer essa live. Oi, boa noite a todo mundo. Também agradeço a presença e prestígio e o convite da Aliança para falar mais sobre as ACEBEX e o Koshukai aqui para vocês também. Nós conhecemos toda a importância do Koshukai, então ficamos muito felizes por podermos fazer essa colaboração. Bom, antes de iniciarmos o bate-papo, teremos as palavras de boas-vindas do Antão Ikegami, diretor administrativo da Aliança Cultural Brasil-Japão. Então, doutor Antão, por favor. Boa noite. O som está meio estranho aí. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Antão Shinobu Ikegami, sou diretor administrativo da Aliança Cultural Brasil-Japão. Gostaria de dar boas-vindas para todos os participantes, tanto os que estão participando nesta reunião ao vivo, como aqueles que estarão participando posteriormente pela YouTube. E também desejar a todos, como se inicia este ano, um novo ano de 2023, quero desejar a todos muitas conquistas e muita saúde. Gostaria profundamente as nossas convidadas, a Ana Cons e Natália Nakamura, que aceitaram participar da nossa primeira live da Aliança neste ano. Este evento, chamado Koshukai, vai se iniciar daqui a 3 dias, dia 9 de janeiro. É um grande privilégio recebê-los em nossa casa num período tão crucial para a organização do evento. Parabenizo a ACEBEX e a comissão também da Koshukai 2023 e a todos os envolvidos nessa jornada por manter a chama acesa, essa nossa chama, né? Desde nesses tempos difíceis da pandemia. A Aliança Cultural Brasil-Japão tem muitos alunos que estudam a língua japonesa no dia a dia. E, como sonho, gostariam de visitar o Japão. E o Koshukai é um evento fundamental para não apenas aos nossos alunos, mas a todos os estudantes apaixonados pela cultura japonesa no Brasil possam
aproveitar a experiência da melhor forma possível quando estiverem realizando este evento. Esperamos poder unir as forças entre a SEBEX e a Aliança em cada vez mais ações para poder contribuir com os sonhos dos estudantes e também para cumprir a nossa missão de fornecer a cada vez mais os tempos de amizade do Brasil e do Japão. Por último, deixo um recado aos espectadores que estiverem assistindo a esta live. Se vocês têm o sonho de estudar no Japão, ou mesmo se estiverem com dúvidas, não percam mais tempo e se inscrevam o quanto antes nesse evento chamado Koshukai. Com certeza, vocês terão um contato com excelentes senpais, ou seja, os bolsistas veteranos, que ajudarão a enxergar o caminho. E estiverem procurando um curso da língua japonesa, não se esqueçam da Aliança Cultural Brasil-Japão, que, em se falando de aliança, né, eu gostaria de dizer que a aliança, neste momento, é a maior escola de cultura japonesa da América Latina, com cursos de língua japonesa e português para estrangeiros. Muito obrigado e boa live para todos. Muito obrigado, doutor Antão. Bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar o bate-papo. Para começar, eu queria perguntar para Ana e para a Natália. Na verdade, gostaria que vocês fizessem uma breve autoapresentação. Queria que falassem sobre vocês, sobre como foi o contato com a cultura japonesa, um pouco sobre o percurso profissional de vocês e também por que estão na SEBEX. Bom, de uma forma mais livre, né? Então, posso pedir primeiro para a Ana? Sem problemas. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Ana Cons, às vezes conhecida na internet como Ana Lontra também. Como vocês podem ver, eu não sou descendente de japonês, mas eu sou de Curitiba e aqui, assim como em São Paulo, tem uma cultura Nikkei muito forte. Então, desde pequena, eu sempre estava inserida em eventos, com contato com animes, com a culinária, e fui cada vez gostando cada vez mais da cultura japonesa, até que eu tive o grande privilégio de, em 2008, poder ir para lá passear. Sei que tem muitas meninas que fazem festa grande com 15 anos, e eu acabei tendo a oportunidade de não fazer a festa, mas ir viajar para o Japão. Então, ali eu me encantei mais ainda, pelo que eu já tinha, o encantamento, né? E ali eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar e morar um tempo no Japão, e não só passar 1 mês e meio passeando. Isso era meio do ensino médio. Quando eu entrei na graduação, em 2011, eu comecei a estudar a língua japonesa aqui em Curitiba, justamente pensando em fazer algum processo seletivo para ir para lá. Né? Eu sou formada em Química pela Federal do Paraná, tanto licenciatura quanto bacharelado. Então, fui ali revezando iniciação científica, disciplinas, aula de japonês, e fui tendo cada vez mais contato, até que eu fiquei sabendo das bolsas MEXT, pelo Consulado Geral de Curitiba, e conheci um professor japonês num congresso de teor internacional aqui no Brasil. A gente, então, fechou uma parceria prévia, fiz o meu mestrado no Brasil em parceria já com esse professor e apliquei o MEXT em 2017 para ir para lá fazer o meu doutorado completo. Então, eu fui para o Japão em 2018, fazer o meu doutorado inteiro em Química, e voltei agora, comecinho de 2022. E por que eu estou na SEBEX, né? Eu fiquei sabendo da SEBEX só quando eu estava voltando. Porque, mais uma vez, não sou de São Paulo, não estava tão inserida nesse meio. E eu, já por conta própria lá, fazia um pouco de divulgação de como era o Japão. Comecei a participar de eventos como a Feira do Japão,
e o Sakura Science pela universidade, pelo Study Japan, e fiquei sabendo das associações de bolsistas, como a SEBEX e a APAEX aqui do Paraná, e falei, quero continuar fazendo isso, acho muito interessante divulgar isso, e contar um pouquinho de como foi a experiência para o pessoal que quer ir, né, para os corrais que querem irem melhor preparados, não só de como fazer o processo seletivo, mas de como viver lá no Japão, que é a ideia do Koshukai, né? Não é só preparar por cima, é preparar para você viver lá mesmo, para você passar pelos perrengues de uma maneira mais suave. Então, por isso que eu entrei na SEBEX e na organização do Koshukai, para a gente conseguir trazer todo esse material fresco, da vivência fresca, assim, do Japão, para conseguir repassar para vocês da melhor forma possível, para todos vocês que têm o sonho de ir para o Japão conseguirem realizar esse sonho da melhor maneira possível. Então, da minha parte é isso. Ficou um pouquinho longo, desculpa, mas a gente é um pouquinho prolixa. Muito obrigado, mas acho que é muito importante saber quem são vocês, quem são as nossas convidadas, para, inclusive, para os espectadores poderem saber que todos nós temos chance, né? Tendo a iniciativa e tendo todo o esforço. Muito obrigado, e agora queria pedir para a Natália. Ok, bom. Prazer novamente. Então, meu nome é Natália Nakamura Gouveia, né? Eu sou mestiça, descendente de japoneses e sou de São Paulo, né? Minha família mora aqui, eu sou da terceira geração, então desde que vieram a gente mora aqui mas eu nunca participei muito, assim, da comunidade Nikkei, né, da comunidade japonesa, assim, meus avós, eles não mantiveram muitas tradições, a não ser aquelas palavrinhas japonesas em casa, né, comida, assim, de comida caseira, mas eu não participava de comunidade, assim. Mas eu tinha um interesse, né, na cultura japonesa, tanto por curiosidade, né, pelas minhas origens, ou por saber de onde vinham certas tradições, quanto por gosto mesmo, ou de cultura, né, de assistir anime, ler mangá e tal, quando eu era adolescente e tal. E aí depois que comecei a trabalhar, né, fiz faculdade e tal, eu resolvi estudar japonês, mas para saber mesmo, que eu tinha curiosidade, eu queria aprender. Aí eu entrei na Aliança, né, para estudar japonês, fiz os 3 anos lá de básico, e aí, ao mesmo tempo, eu também eu trabalhava em TI, né, de programação, eu era programadora, mas eu tinha um interesse muito grande em biotecnologia, principalmente nessa parte que chamam de bioinformática, né, que é computação voltada para biologia, né. E eu tinha também interesse de ir para o Japão, né, seria mais para conhecer o Japão, assim. E aí eu acabei sabendo que existia algumas bolsas de estudo com temas bem específicos, e eu encontrei uma que era justamente nesse tema, e aí eu me inscrevi e tal, passei nesse caso foi na bolsa da JICA, né, Japan International Association Agency, e aí eu passei, e aí eu fui, juntou todas as coisas que eu queria, né, e eu fui lá estudar no Japão, fiquei praticamente 1 ano lá estudando, e antes de eu ir, então, logo antes eu acabei fazendo o Koshukai, né, o curso da SEBEX, porque, na verdade, foi em 2015, né, e eu recebi o convite para fazer o Koshukai da própria JICA, então isso é uma coisa que é muito legal, é muito bom que as instituições mesmo estimulem os candidatos, né, os interessados, ou a própria aliança, os seus alunos, a conhecer e fazerem o Koshukai, né, porque às vezes a pessoa não entende só de ver ali sobre o que é o curso e tal, quão impactante mesmo pode ser fazer, assim, ter sido, com certeza melhorou muito a minha experiência ter feito o Koshukai. E aí eu entrei em contato com a SEBEX por ter feito o curso. Lá no Japão, eu continuei em contato com bolsistas que fizeram o Koshukai comigo, foram no mesmo ano, né, que é uma das principais vantagens de fazer o curso, né. E daí, bom, eu aproveitei lá meu estado, voltei para o Brasil, e aí eu entrei num mestrado com um tema relacionado ao que tinha estudado no Japão, né, também completei o mestrado, e continuei na SEBEX de forma por entender, né, que é muito bom fazer essa troca de experiências, e é muito bom para quem está interessado, quem está indo para o Japão, poder ter esse apoio dos veteranos aí, dos senpais. Então,
Muito obrigado, Natália. Também muito interessante sua história, como você foi tomando as decisões, que realmente essa questão assim de qual que é a questão do vínculo com a comunidade Nikkei, assim, também acho que é uma coisa que deve gerar dúvida para muitas pessoas, tal. E você falou da Jaica, é, assim, enquanto aliança também, nós apoiamos muito o Koshukai, porque assim, eu particularmente, é, eu não fui bolsista, né? Mas eu já tive a oportunidade de ser convidado para algumas palestras do Koshukai e realmente acho fundamental para entender coisas que nós não conseguimos enxergar estando sozinhos. É sempre Uhum. experiência dos senpais, né, dos veteranos que fazem uma grande diferença para a gente não ser pego de surpresa lá no Japão. Então, vamos lá. O que é o Koshukai? Como surgiu? E qual a importância de um evento como este na visão de vocês? E também gostaria que pudessem falar alguns resultados de realizar o Koshukai. Uhum. Bom, já deu algumas prévias aqui, né? Mas o Koshukai é a definição de que é um seminário preparatório para bolsistas ao Japão, né? E hoje em dia ele é a gente chama de curso, né? Mas assim, são palestras, seminários, workshops, dinâmicas, né? Que acontecem normalmente durante 3 a 4 semanas no mês de janeiro. Teve alguns anos foi em fevereiro, março, mas normalmente, tradicionalmente, acontece em janeiro, ao longo do mês, durante a noite. E aí, onde quem tem interesse ou quem já está aplicando para a bolsa ou vai estudar no Japão ou estagiar no Japão, normalmente são os corrais, né, que são os alunos lá, os novatos, e aí, então o Koshukai passa todo esse conhecimento, principalmente de troca de experiências, né, porque ele é organizado inteiramente pelos membros da SABEX, né, que são ex-bolsistas, que já estagiaram, já fizeram bolsa no Japão, ou já passaram pelo Koshukai, tem toda essa bagagem. E então tem o que mais tem mesmo é a troca de experiências, dicas, né, e sobre como se virar no Japão, né, desde o que levar, dependendo de quanto tempo você vai ficar, de onde você vai ficar, de como lidar com as pessoas, com as situações no trabalho, na escola, palavras em japonês, mas assim, bem mais úteis também para o dia a dia. Teve épocas que o Koshukai tinha um curso, né, um pequeno curso de Nihongo mesmo, assim, porque o Koshukai ele é bem antigo já estamos na 55ª edição, né, então foram 55 anos de Koshukai aí, desde que a SEBEX surgiu meio que na verdade, a SEBEX em si surgiu em 1991, né, que ela foi uma junção de outras duas associações, que era a ABEX e a SEB, que eram associações de ex-bolsistas, e a outra de ex-estagiários, né, que estagiaram em empresas no Japão, ou os bolsistas que foram estudar em universidades do Japão e tal. E essas entidades já existem desde 1966, 70, por aí, e aí já faziam isso que acabou virando o Koshukai, né, surgiu por conta dessa necessidade que as pessoas viram que, principalmente naquela época que, assim, que era muito difícil você ter informações, você encontrar essas informações de, tipo, existem bolsas, como que faz o processo de aplicação, ou como que é morar no Japão, né? Naquela época não tinha nem, você não conseguia entender, a não ser que você conhecesse alguém, né? Como é que é ir como um bolsista para o Japão. E também poucas pessoas sabiam das oportunidades e aí os que iam, né, os ex-bolsistas e tal, eles queriam divulgar mais, para que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade, né? Então começaram a se juntar, criaram essas associações e começou a acontecer o Koshukai, que era justamente para preparar os futuros bolsistas, né, ou divulgar essas oportunidades. Acho que eu Acho que falei complementando. tudo. Pode falar. Então, Natália, acho que uma coisa que é interessante comentar, né, e complementando um pouquinho, é que mesmo que antigamente você não tivesse recurso, hoje em dia você tem muito mais recurso de acesso, de contato,
Ainda assim, o Koshkai tem estruturas e cursos muito específicos. Porque hoje em Sim. dia, eu lembro, eu fui me preparei em 2017, foi em 2018, e naquela época já tinha YouTube, o Instagram estava começando, tinha alguns blogs, mas a maioria do pessoal falava como se preparar para a prova. Então, que nem o processo Master é um processo mais longo, tem muitas provas. Então, o pessoal majoritariamente compartilhava como se preparar para o processo seletivo, porém não era muito comentado sobre a vida no Japão, ou esses perrengues e tudo mais e tal. Então, eu falo pela experiência de quem passou o perrengue, porque na minha universidade quase não tinham brasileiros, não tinha ninguém do MEX, tinha um único brasileiro da JAICA, que foi no mesmo ano que eu descobri quando ele chegou lá. E é quando eu cheguei lá, né? E foi assim, o cara tinha vivido um pouquinho mais no Japão e foi o que salvou minimamente. Mas as questões é que foram vários perrengues até entender a cultura japonesa, algumas peculiaridades que a gente só entende quando tá lá, algumas coisas de documentação, eu lembro que deu dor de cabeça, e tudo mais, assim. Então, fazer um curso preparatório, mesmo que se tenha hoje em dia muito conteúdo na internet, de fácil acesso, fazer o curso dá uma estrutura completamente diferente. E o que a Natália também comentou é a ligação interpessoal que você forma, né? A gente vê que, tudo bem que hoje em dia, às vezes você não vai para o Japão no mesmo ano com o pessoal que você fez o Koshkai, mas mantém o vínculo. Então, esse vínculo de você chegar no Japão com pessoas que você já conhece, isso faz muita diferença. Então, o Koshukai é um ambiente que é possível ter essa vínculo propriamente dito, e então, por isso que a gente sempre reforça, é muito interessante pela estrutura de conhecimento técnico, conhecimento do dia a dia e formação de laços interpessoais que mesmo que você esteja ali na internet, você forma de certo modo, mas você conseguindo conhecer o pessoal presencialmente faz um suporte muito diferente. Acho que da minha parte é isso. A gente tem um dos focos é realmente na formação dos vínculos, né? Porque faz muita diferença você estar no Japão com pessoas com quem não só você sabe quem é, ou tem o contato, mas que você tem até uma amizade mesmo, que você possa contar, assim, tá passando por alguma coisa. Porque a gente vai normalmente como bolsista, né? Vai sozinho, fica longe da família, dos amigos, então também é um aspecto bem legal de fazer o Koshukai. Isso é muito interessante as informações que colocaram. 55 anos. É, Sim. eu lembro que um pouco antes da pandemia, acho que foi, se eu não me engano, foi em 2019 mesmo, a Aliança teve a honra de ser convidada para a festa de 60 anos da SEDEX, né? E na ocasião, Eu acho que de 60 anos foi da SEBEX ou foi dos bolsistas? Ou da primeira bolsa? Porque teve uma festa do Kenren que foi da primeira bolsa, da SEBEX acho que foi 50 anos. Mas enfim, ó, é parecido os tá certo. objetivos. Bom, me desculpe se eu confundi, né? Não, eu É, também. mas daí eu estive presente nessa festa representando o Eduardo Yoshida, nosso presidente. Mas se for pensar assim, 50 anos, 55 anos do Koshukai, quer dizer que isso começou logo depois que, é, digamos, começou essa reunião dos ex-bolsistas, Que né? os primeiros bolsistas foram, né? Já sentiram essa vontade, né, de se juntar e de necessidade também de repassar os conhecimentos. Uhum. E eu realmente fico pensando assim que o que se são 55 anos assim é, acumulando ou sedimentando conhecimentos, realmente é, muita coisa assim. E inclusive o que vocês falaram assim de relações interpessoais, então tanto no aspecto horizontal quanto no aspecto vertical, eu acho que tem uma riqueza imensa que o participante do Koshukai pode desfrutar, né? Aliás, pegando o gancho, será que vocês podem contar um pouco dessa história,
dos primeiros bolsistas? Teria alguma curiosidade? Do que eu sei, assim, a primeira bolsa assim, oficial que teve era uma dessas bolsas de província, né, que são os chamados Kenjinkais, as associações de províncias, né, de descendentes das províncias do Japão que tem no Brasil. O governo da província começou, e hoje ele costuma dar algumas bolsas de estudo ou estágio, né, para descendentes da sua província. Algumas, depende como ao longo dos anos, né, foi mudando assim, o perfil tanto de candidatos quanto das bolsas em si. Algumas aceitam de outras províncias, algumas aceitam até não descendentes de japoneses, mas enfim, essas primeiras, primeira foi em 1960, se não me engano foi do Okayama, e aí, enfim, foi enviado bolsista para estudar no Japão, e aí a partir disso começaram a ter outras bolsas aí, né, e foi aumentando. Teve épocas que tinha muitos bolsistas, assim, todo ano. Teve o Koshukai que já teve 300 alunos, assim. Hoje em dia está mais na volta dos 50, 80, assim. Aliás, com a pandemia teve também uma mudança aí no perfil, né, na quantidade de perfil dos alunos, mas ao longo dos anos foi mudando, mas sempre teve muito essa cooperação, né, entre o Brasil e o Japão, de enviar daqui, né, pessoas para estudar e trazer de lá o conhecimento e tecnologia, aplicar aqui também, ajudar a melhorar a comunidade aqui, não só a comunidade Nikkei, né, mas a comunidade como um todo do seu bairro, da sua cidade, né, do Brasil. E hoje em dia, desculpa. Uma das coisas que a gente também procura, né, que a gente quer alcançar com a SEBEX e o Koshukai também, é mostrar para as entidades que a gente tem pessoas interessadas, né, que tem bons resultados, assim, de quem vai fazer bolsa no Japão, volta e aplica os conhecimentos, tem mais sucesso, né, na carreira e tal, e continua melhorando essa relação, né, Brasil e Japão, para que as bolsas continuem continuem acontecendo, né, porque houve uma certa diminuição de interesse durante alguns anos, e aí quando não tem interesse, as bolsas acabam, as províncias ou as instituições acabam falando, então vamos cortar essa aqui, vamos fazer outra coisa no lugar, e aí isso acaba sendo ruim, né, para todo mundo. E eu falo isso porque, assim, teve época, como eu falei, que tinha 300 alunos do Koshukai, iam, sei lá, 50, 100 bolsistas para o Japão, porque nem todo mundo que faz o Koshukai quer dizer que está indo de bolsa naquele ano, né? Também é aberto para ouvintes interessados e tal. E hoje em dia são uns 20 por ano, assim, então é bem pouco, né? Isso considerando que o Koshukai, acho que eu não falei, né, mas ele acontece em São Paulo, né? A SEBEX é majoritariamente de São Paulo, oficialmente ele é de São Paulo, né, apesar de ser, a gente chamar Associação Brasileira, né, a gente não tem nenhuma sede em si, né, a gente tem um endereço em São Paulo que a gente usa para receber as coisas, mas é uma entidade totalmente de voluntários, né, sem fins lucrativos, e então esses números que a gente tem também é mais baseado de São Paulo, né, antigamente ainda era menos comum que existissem bolsistas de fora de São Paulo, porque era mais difícil também de conseguir, mas hoje em dia já tem mais consulados e entidades que, enfim, conseguem aplicar aí de outros estados do Brasil, e é uma das coisas que a gente também tem querido fazer com a SEBEX, né, aumentar o alcance do Koshukai para poder alcançar também esses bolsistas dos outros estados, né. A gente sempre incentivou quem conseguisse vir para o Koshukai, né, que é cerca de um mês, aí 3, 4 semanas, vir para São Paulo para fazer, mas com a pandemia também era uma coisa que a gente já tinha feito alguns testes, mas não tinha ido, mas a pandemia meio que forçou a gente a fazer um evento online, né, totalmente online, e isso foi muito bom porque a gente conseguiu alcançar gente de todos os estados, né, inclusive bolsistas, então foi bem legal. Eu acho só complementando, eu acho muito interessante porque, assim, falando como alguém de fora de São Paulo, né, a gente vê que tem muitas pessoas interessadas, mas principalmente os não descendentes, só conhecem a Bolsa MEXT e olhe lá.
Então, o Koshkai, a gente expandindo, e até com essa live que vocês disponibilizaram para a gente fazer, ainda mais de uma forma remota, que alcança tão mais gente, é justamente para o pessoal conhecer que não tem só o MEXT, que não tem, que tem outras bolsas que são abertas para não descendentes e descendentes, e tem bolsas que não têm limite de idade, porque muitas vezes o pessoal fala assim, eu passei do limite de idade, nem vou correr mais atrás. Corram atrás, tem como. Falando de uma experiência pessoal, se não me engano, de uns 7, 8 bolsistas de pós-graduação da Shinsei University, que era a que eu estava lá no Japão, apenas uma pessoa tinha passado pelo MEXT do consulado. Todo o resto, se tentou, não passou, conseguiu ir por outras maneiras. Então, isso que é o interessante, que no Koshukai é falado sobre essas outras bolsas e relatos de bolsistas, ex-bolsistas dessas outras bolsas também, para o pessoal ter mais conhecimento e falar, acho que essa é melhor para eu aplicar. Ou, eu não queria ficar 2 anos, queria ficar menos tempo, tenho uma estrutura familiar que eu não posso me ausentar por tanto tempo. Ou, quero ir ficar e, se duvidar, ficar lá pelo Japão. Tem alguma bolsa que disponibiliza isso? No Koshkai, a gente vai conversar sobre todas essas estruturas e todas essas bolsas também. E só complementando essa parte que a Natália falou sobre a parte remota, né? Por um lado, apesar da pandemia ter sido muito brutal para todos, essa expansão de sair um pouco da bolha, né? Expandir para outros estados foi muito interessante, porque já em outros estados, se não me engano, no meu ano foram mais de 30 bolsistas MEC de pesquisa, e acho que 10 só eram de São Paulo. E a gente criou um vínculo muito forte. Ele já tinha o WhatsApp, a gente ia se falando, se encontramos lá no Japão, e ficou, sabe, interessante esse vínculo. E a gente viu que mesmo sem o Koshkai, o pessoal de vários estados, por causa da pandemia, o pessoal se uniu mais. Então, ter entrado nesse lado remoto, apesar de ter sido nos trancos e barrancos, como todo mundo foi na pandemia, né? Acabou sendo muito interessante, que começou a fazer uma turma mais diversa, começou a vir pessoas de outros estados, ter essa pluralidade cultural que o Brasil tem, e que é tão interessante quando a gente vai para o Japão para mostrar, né? O Brasil não é só samba, Rio de Janeiro e Carnaval, né? Cada estado tem a sua peculiaridade. Então, esse ano vai voltar a ser majoritariamente presencial, porém com algumas estruturas online e ainda mais os grupos online para a gente continuar se comunicando. Então, se você não é de São Paulo, não vai poder ir para São Paulo, sem problemas, vai ter a estrutura online. Se você conseguir ir para São Paulo, pelo menos no dia 21 e 22, que vai ter a dinâmica, é bem mais interessante, porque tem algumas coisas, querendo ou não, a gente só consegue fazer presencial, né? Então, acho que fazer essa estrutura meio do caminho ali, todas as estruturas têm prós e contras, mas esses são o momento mais atual da Sebex e do Koshkai, que a gente está fazendo de tudo para agregar o maior número de pessoas e englobar todo mundo nessa estrutura. Acho que é muito interessante entender essa parte histórica, né? Que no começo as bolsas para o Japão era uma coisa bem, digamos, restrita, assim, que era mais para só para descendentes de tal província. E depois foi abrindo. Então agora na verdade, tem uma diversidade enorme, assim, de bolsas, né? Eu acho que só o que vocês explicam no site de vocês tem mais ou menos uns 8 ou 9, se não me engano. Só que, por outro lado, fica aquela questão que mesmo a gente sabe que, de repente, existe uma porta para ir para o Japão do nosso lado, só que de tanta informação a gente acaba não enxergando, né? E acho que esse é um grande papel que o Shokai cumpre para ajudar as pessoas interessadas em estudar no Japão. Eu acho que... Perdão, posso fazer só uma complementaçãozinha? Claro. É interessante porque a gente fez um evento na Japan House, né, em novembro, justamente meio como quase um pré-Koshkai só com relatos das bolsistas, né? Só de um dia ali. E já foi muito interessante porque muitas pessoas, eu quero ir para o Japão, mas não sei qual que é a melhor bolsa para mim. Ou queria ouvir quem que foi por essa bolsa, como é que foi. Então, esse contato e essa possibilidade de comunicação do veterano senpai com um calouro, kohai, que quer ir para lá, essa comunicação esclarece muitas coisas que você não vai achar em edital nenhum,
o que são as peculiaridades de cada bolsa, quais que são os prós e contras, né? Então, por isso que a gente incentiva muito e por isso que o Koshkai é um evento tão diferenciado para conseguir fazer essa conexão e esse networking todo. Muito obrigado. Principalmente da vivência no Japão, né? Tipo, no meu caso, eu fiz o Koshkai já praticamente sabendo que eu ia para o Japão, né? E foi muito nesse sentido, eu tava quase assim, bate aquele desespero, né? Tipo, eu vou pro outro lado do mundo, a cultura, por mais que eu tenha descendência, né? A cultura é totalmente diferente, assim. Eu não, sempre cresci aqui, nem cresci em comunidade Nikkei, né? E aí, eu vou lá morar num lugar diferente, sozinha, sem saber como fazer. E, quais são como usar o transporte, como usar o dinheiro, né? Onde comprar as coisas, como lidar, como falar com meu sensei, ou com meu chefe, né? E tal. Isso é bem legal também. Essa estrutura é muito interessante, porque no Japão, algumas universidades disponibilizam um tutor, que é quem vai, às vezes, fazer esse papel para você, de ajudar a fazer compra, ensinar algumas coisas e tal. Mas, primeiro, não são todos os locais que ensinam isso. E, segundo, a ansiedade que gera você ir sem saber muito bem o que está acontecendo é brutal. Então, você indo preparado aqui, mesmo que você vai ter um tutor lá, você chegar já sabendo das coisas e tendo contato, que nem a Natália falou anteriormente, faz muita diferença. Na língua japonesa até tem um provérbio que é o Hyakubun wa ikken ni shikazu. Mais vale é mais importante ver uma vez do que escutar 100 vezes. É algo próximo do nosso mais vale uma imagem do que 1000 palavras, tal. Realmente tendo essas informações dos senpais, digamos assim, ter informações qualificadas já dá uma grande ajuda, né? E para essa grande experiência única que é ver com os próprios olhos. Bom, vamos para a seguinte pergunta. Bom, na verdade, a seguinte pergunta, acho que a primeira parte vocês já responderam, né? Qual que é o público-alvo do Koshkai? E se o Koshkai é só para quem está procurando a bolsa nesse momento? Então, acho que mais a segunda parte, talvez. Não, pode reforçar. Assim, o público-alvo é principalmente seria futuros bolsistas, né, que vão para o Japão estagiar, estudar no Japão de bolsa ou não. Só que futuro bolsista não necessariamente você já está aplicando ou já está com a bolsa certa, pode ser que você tenha um interesse. Então, quem tem interesse em ir para o Japão estudar, fica lá um tempo, trabalhar e tal. Então, esse seria o público-alvo do Koshkai. E então você não precisa necessariamente estar já saber que bolsa você vai ou etc. A gente também tem justamente divulgação de todos os tipos, né, de modelos de bolsa, de oportunidades que tem para ir para o Japão. Aí é focado em bolsas de estudo ou estágio técnico, assim, de melhoria técnica, não em arubaito ou de trabalho de fábrica, né? Essa parte a gente não é o foco. E como eu acho que eu acabo sempre comentando, se não descendente pode participar. Bom, eu sempre falo, olha a minha cara. E por que que eu faço essa brincadeira? Porque aqui em Curitiba também tem essa comunidade Nikkei forte, né? E até a gente vai comentar um pouquinho depois sobre novos termos Nikkei e Nikkeijin. E qual é o ponto? A gente só viu o pessoal que era descendente de japonês, né? Nos eventos e participando ativamente dos Matsuris. E eu tinha um desejo enorme de estar lá e não tinha ninguém que não era descendente. Eu falava, Só que daí eu não ia perguntar, né? Tinha vergonha de perguntar se podia não participar. Então, eu sempre acabo usando isso como, gente, olha a minha cara, deu para ficar 4 anos lá? Sim. Se você não é descendente, não se preocupe, que sim, você pode participar do Koshkai, e sim, tem diversas bolsas de estudo para você também, sendo descendente ou não. Então, não se preocupe se isso às vezes é uma preocupação, ou então, eu conheço muito pouco da cultura japonesa, vi que tem um professor pesquisador lá, mas nunca nem ouvi nada do Japão. Será que vale a pena? Vale a pena você participar para justamente começar a ter esse conhecimento, esse primeiro contato com expressões do dia a dia, com a parte do Japão e com as possíveis bolsas que você vai querer aplicar. Ou se você já está garantido numa bolsa,
também é muito bom, justamente por essa parte da vivência, chegar lá sabendo onde você está pisando. E do convívio, né, do vínculo, como a gente falou antes, principalmente quem já está com a bolsa praticamente aprovada e vai naquele ano, né, você vai conhecer outros bolsistas que vão no mesmo ano, às vezes até para a mesma província ou não. Então lá no Japão vai ter também essa rede de apoio e de amizade entre os bolsistas que já se conheceram. Uhum. E hoje em dia, só um parênteses, está fazendo uma rede de apoio até um pouquinho maior, com o pessoal que não fez Koshkai e às vezes volta daí para participar das coisas. Às vezes o pessoal foi em 2016, 2017, e por causa da pandemia acabou se criando os grupos mais fortes ali do WhatsApp. Então o pessoal que participou do Koshkai do ano passado entrou nesses grupos e começou a divulgar mais o Koshkai. Então tá virando uma rede que está se expandindo muito mais. Então agora tá cada vez mais, ou, ai, ninguém que participou do Koshkai tá indo para a mesma província que eu. Mas tem alguém que fez Koshkai com você que conhece alguém que vai estar na tua província. Então, essa rede de contato é muito interessante. E outro ponto, esse ponto também a Ana já chegou a comentar um pouco, mas sobre a questão do limite de idade de participação, né? Como a gente foi falando, assim, que hoje em dia tem uma diversidade muito grande de bolsas e tal, então temos diversas bolsas, inclusive para quem tem mais de 40, 60 anos, né? E, inclusive, como eu tinha falado, eu passei dos 40 já e eu não fui bolsista, mas que mensagem, assim, mensagens ou, inclusive, exemplos de bolsistas que você conhecem, assim, que para encorajar as pessoas de mais de 40 anos, inicialmente para fazer o Koshukai, nem outra bolsa, incentivo para participarem do Koshukai. Acho que começando por... o Koshkai vai apresentar diversas bolsas de estudo. Então, justamente para pessoas que nem você, Carlos, eu passei dos 40, talvez não consiga mais. Consegue? Então pode vir participar do Koshkai que a gente vai conversar sobre as bolsas para mais 40 também. Então, é justamente para isso, para obter conhecimento de que sim, tem possibilidades. São possibilidades diferentes. Claro, o MEC ali só vai até os 40 anos, o JAICA pesquisa, mestrado, doutorado, não, perdão. O MEC pesquisa vai até os 34, JAICA pesquisa vai até os 40. Obrigada, fui confundir aqui. Só que daí... Vai diminuir... quando você põe essas restrições, não sou descendente, tenho mais de 40 anos, claro que vai diminuir um pouco, né, a quantidade de oportunidades, mas com certeza tem ainda várias opções para você ir atrás. E acho que tem 2 relatos que eu escutei esse ano, depois que eu voltei, que foram os que mais me marcaram, sabe? Um foi um senhor aí de São Paulo, que ele até apresentou também nesse evento da Japan House, que ele tem 50 e poucos anos, ele era da área de contábeis, mudou, criou a própria escola, e foi esse ano, em agosto, para lá, para fazer um mês no o curso, o treinamento técnico da JAICA, de um mês, conversando, indo em várias outras empresas japonesas, e até foi legal porque era da área parecida com o lugar que eu fazia baitô, troquei o contato e ele foi lá nessa empresa que eu fazia baitô para trocar experiências, e para ele ficou maravilhado. E como foi importante para ele, agora com 50 e poucos anos, família estruturada, empresa feita, ir para lá e trazer esse conhecimento para conseguir aplicar agora já com a cidade. E outro relato que eu escutei, que até, assim, encheu o olhinho de lágrima, é uma senhora de Maringá, ela tem 60 anos, e ela desde os 20 anos de idade queria ir para o Japão. Mas ela não sabia falar muito bem Nihongo. O pai dela viu aquele formulário de inscrição da JAICA, né? Ela falou assim, não, você não vai conseguir. Engavetou os papéis dela e foi. E ela ficou 40 anos querendo ir para lá e nunca tinha tido oportunidade. Até que, em 2019, ela conseguiu aplicar para o curso da JAICA de Wagashi, que é aquele doce tradicional japonês. Em fevereiro de 2020, ela conseguiu realizar o sonho de ir para lá, fazer o treinamento dela. Acho que ficar um mês e meio ela ficou, fazendo esse treinamento específico. Trouxe para cá, a gente comeu um mandiu diferente que ela fez, que, nossa senhora, estava maravilhoso.
E como ela falou que aquilo tocou ela de uma maneira incrível. E ela só ficou sabendo desse curso da JICA porque ela estava dentro da comunidade Nikkei, né? Então, justamente para quem é mais velho, tem mais de 40 anos, e tem interesse, mas não está tão ali ligado com a comunidade Nikkei, essa é a relevância do Koshukai também. Você obter conhecimento para saber, dentro das possibilidades e ofertas, mesmo que sejam menores do que algumas outras situações, ainda assim existe, e para vocês conseguirem correr atrás do sonho de vocês com a informação na mão. Queria só colocar um comentário meu, né? Na verdade, eu estive presente no evento da CBEX em novembro do ano passado, na Japan House, e inclusive eu gostei muito da palestra do bolsista de 55 anos, 50 e poucos anos da escola, né? E daí eu já fui trocando umas ideias com ele no próprio evento, por coincidência no domingo. O evento foi no sábado, né? Da Japan House. Isso. Daí domingo teve o de Toyama, né? Eu encontrei ele de novo lá em Toyama. Uhum. Daí depois até descobri que ele é quase meu vizinho e tal. Mas assim, digamos que ter esse contato com o Senpai foi, vou dizer que foi uma experiência muito transformadora para mim. Embora eu nem seja bolsista, né, nesse caso. Mas é Então, legal que acende um pouquinho ali de uma vontade, você fala, nossa, é possível, tem como, né? E você já começa a conversar e matutar as ideias e fala, como que eu posso aplicar essas ideias? Então, não sei se o senhor sentiu isso, Carlos, mas essa um pouquinho dessa vontade, tem como, vou correr um pouquinho atrás, né? Então, acho interessante. Então, essa que é uma das ideias do Koshukai, incentivar isso em vocês, quem ainda não está com a bolsa aprovada, mas incentivar essa vontade. bom, já que eu comecei falando de mim, só deixando um ponto assim que Uhum. bom, eu tive oportunidade de ir várias vezes para o Japão profissionalmente, né? E não usando isso como desculpa, mas isso foi me afastando um pouco do lado acadêmico, assim, tal. Mas, na verdade, com certeza, eu não estou excluindo, assim, a possibilidade de algum dia eu ser bolsista de verdade. Então, quem sabe, nos vemos lá no Koshukai, devidamente inscrito. Vou lá participar como candidato mesmo. Bom, a seguinte pergunta é... Bom, todos nós tivemos dificuldades durante a pandemia, né? Daí, inclusive, os próprios candidatos a bolsistas ficaram um bom tempo, assim, naquela expectativa se poderia ir para o Japão ou se não poderia. Alguns casos até que foram aprovados e tiveram dificuldades para ir para o Japão. Mas, enfim, do lado da organização do Koshukai, quais os desafios que vocês tiveram que superar? Quais foram as lições aprendidas no último ano? Mas nesse ponto de vista da organização do Koshukai. Bom, a gente, como eu já tinha falado, né, foi meio que forçado a fazer uma edição online, né, forçado entre aspas, porque o Koshukai, enfatizando de novo aqui, né, o Koshukai, a CBEX, todos os membros e partes da organização são voluntários, então ninguém recebe nada para estar ali, né, a gente faz porque a gente realmente acredita e quer conseguir um resultado com isso, né, e claro que sempre tem a possibilidade de não realizar o Koshukai, né? A gente foi pensado isso, agora com a pandemia, né? Sempre foi um evento presencial e que tem muitas partes que precisa ser presencial, assim, que a gente não conseguia pensar em ter um Koshukai sem ter aquela interação, né? Aquela dinâmica e tal. E aí a gente precisou realmente sentar e pensar, assim, dá para fazer, não dá para fazer, é melhor não ter ou é melhor ter com um formato diferente, né? Como que a gente vai mudar? E aí, a gente pode até ter uma vantagem, como eu falei, que é conseguir alcançar pessoas de outros estados, né, fazendo a versão online. Anteriormente, a gente tinha tentado fazer uma coisa
híbrida, no sentido, tinha o Koshkai presencial em 2018, a gente tentou fazer um formato de gravar as palestras e tal, e disponibilizar isso depois, mas acabou não dando, a gente acabou não tendo como gerenciar tudo isso junto, e aí, como agora a gente conseguiu focar, né, durante a pandemia no online, a gente conseguiu também ter essa experiência, né, e já ter esse conhecimento de como fazer, então, as transmissões, as gravações, e hoje a gente consegue até fazer um formato de juntar as duas coisas, né, tanto presencial quanto disponibilizar algumas coisas online para quem não consegue ir no presencial e tal. Mas foi um desafio mesmo mudar esse formato, né, conseguir organizar mesmo, decidir que plataforma usar, conseguir os patrocínios também, né, porque a gente sempre depende do patrocínio para realizar o evento, e aí agora a descrição do evento era diferente, né, então tenho também que convencer os patrocinadores de que ia continuar sendo um evento com os mesmos resultados, os mesmos objetivos. Também teve a diferença de o custo do online, do só online também era menor, claro, né? Porque o presencial exige um custo maior de locação e de materiais e tal. Isso foi isso. Eu acho que complementando, nessa época... Fale, Natália. Outra coisa, outro desafio também foi, como a gente falou, né, que uma das coisas legais do Koshkai, um dos objetivos, inclusive, é criar esse vínculo interpessoal, né? Como estava online, as pessoas nem se encontravam, né, ao vivo, também foi mais difícil de a gente conseguir criar esse vínculo, essa união, né, conseguir focar, sempre tentar fazer as pessoas manterem conversas ou se encontrarem mesmo online, né, fazerem eventos online, conversas e mesmo confraternizações online para ter esse vínculo. E, inclusive, várias bolsas foram canceladas, né? A maioria dos bolsas que iam em 2020 ou 2021 acabaram tendo a bolsa adiada ou cancelada, e aí também criou um desafio da gente lidar com isso, né? Como conversar, como deixar, ter dicas para as pessoas entrar em contato com as entidades, ou saber quando que tinha alguma... Ninguém tinha, né, estimativa de quando iria voltar, de como ia ser, então foi um desafio também. Essa questão foi muito desafiadora para todo mundo, né? E foi engraçado, barra interessante, porque começou a pandemia, eu estava lá no Japão, né? Então fiquei lá o tempo todo, não voltei nenhuma vez durante esses 4 anos. Porém, quando começou a pandemia, que começaram a ter os eventos mais online, principalmente ali disponibilizados pelo Study in Japan, que eu comecei a participar mais ativamente de coisas semelhantes com a CBEX, de divulgação e tudo mais e tal. E, de fato, quando você tem uma criação orgânica de grupos, né? Porque a gente tem os grupos no Discord, dessas outras entidades, do Stand Japan e tal, que vai ser um dos nossos apoiadores institucionais, né, no Koshkai. Quando é um grupo orgânico, a comunicação e o vínculo é feito de uma maneira bem diferente. Ali o pessoal ficava mais ali no online, criou-se um vínculo interessante, mas fazer isso de uma forma ali um pouco mais solta, um pouco mais orgânica, de fato, é um grupo muito pequeno que vai se unir. Então, por exemplo, quando eu estava voltando para o Brasil, que a primeira pessoa que participou desse grupo estava indo para o Japão. Então, a gente nem conseguiu se encontrar direito e tal. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia, quem estava com a Bolsa Next garantida, se uniu demais, unidos pelo desespero de não saber quando a Bolsa ia sair. Então, de novo, foi uma integração mais orgânica mesmo, que foi um pouquinho complicada às vezes. Então, acho que isso foi um desafio geral para todo mundo. E eu acho que depois que eu voltei, que eu conheci a Cebex, eu acho que a Cebex e o Koshkai fizeram isso da melhor maneira possível, que era possível para aquele momento que ninguém sabia o que estava acontecendo e ninguém sabia como migrar um evento, né? Então, e mesmo assim, teve os Koshkai de 2020, 2021, 2022, o pessoal ficou muito ativo, alguns dos meus corrais participaram do Koshkai e falaram, Ana, e tem isso, e foi legal, e foi interessante. E você vê que mesmo no online o pessoal ficou com esse carinho muito grande. Mesmo que não tenha sido da maneira que era antigamente, mas foi a melhor maneira possível para esse período de pandemia. E a gente espera que agora, tanto quem vai estar no presencial,
quanto quem vai estar só no online, a gente está preparando tudo, que nem o server no Discord, os grupos no WhatsApp, para manter esse vínculo. Então, mesmo quem for participar do presencial, vamos lá, vamos conversar no online para conhecer todo mundo, que eu acho que esses vínculos, como a gente já falou e reforça várias vezes, são extremamente importantes. Legal. Então, assim, só para quem estiver assistindo, assim, principalmente o pessoal de fora de São Paulo que esteja interessado em participar do Koshoukai, poderia só dar mais uma resumida, assim, de como vai ser o formato e como essas pessoas de fora poderão participar do Koshoukai? Então, Você pode falar, Ana? Está mais a chapar. Então, como é que a gente vai fazer? O Koshoukai vão ser separado em 3 semanas, e principalmente, se não me engano, durante uma semana delas, ela vai estar com as palestras disponíveis, vai estar disponível, acho que ali por 2 dias, então a gente vai avisar para o pessoal, já está avisando agora, fiquem atentos para não deixar, eu vou ver daqui a 3 dias, 2 meses, e você acaba não assistindo as palestras. Então, isso é justamente para lembrar vocês, para ter um prazinho ali para vocês assistirem as palestras. A parte mais interessante do Koshoukai, que é a dinâmica, que vai acontecer durante o dia 21 e 22, que é um sábado e domingo. Esse não vai ter como colocar no online, porque é uma dinâmica com todo mundo ali, bem interativa. Então, a gente, novamente, incentiva vocês a virem para São Paulo, pelo menos para essa dinâmica, né? E como é que vai funcionar? A dinâmica tem o transporte saindo de São Paulo, indo para o lugar da dinâmica incluso, hospedagem e refeição. E, por exemplo, eu quero ir para São Paulo, mas não tenho onde ficar. Pode entrar em contato com a gente, que a gente tem uma lista de Kenjinkais que estão ali que podem receber. Os Kenjinkais são associações do pessoal descendente de certas províncias e, às vezes, eles têm dormitórios ali. Então, esse pessoal também pode receber, às vezes, pelo final de semana, ou, quero ficar mais tempo, quero ficar uma semana. Converse com o pessoal dos Kenjinkais, que tem a possibilidade de conseguir um alojamento bem mais em conta do que um hotel ou um Airbnb. E só o transporte mesmo, que daí vai ficar por conta do pessoal, né? Mas a gente espera que... A gente queria fazer 100% híbrido, mas, de novo, é uma questão de algumas coisas precisam mesmo ser na base do presencial. Então, não vai conseguir vir em nenhum jeito, não tem problema, vai ter as palestras remotas, você pode assistir no outro dia, e vai ter o grupo do Discord, que é uma plataforma interativa, que você vai poder ligar por áudio, por vídeo do pessoal, dá até para fazer saideira ali, tem jogo até de Pokémon ali junto, gente, dá para se divertir, trocar ideias, já tem perguntas que são frequentemente feitas, tem ali comunicação direta com os senpais e com os outros corrais, e o WhatsApp também para a gente ter esse vínculo legal e as palestras disponibilizadas também. Obrigado pelo resumo. Então, para quem quiser participar assim de fora também tem diversas formas de participar, né? Então é sempre dar uma olhada assim que a oportunidade está aí. Então, acho que eu vou juntar as últimas 2 perguntas em uma só. Eu estava pensando numa pergunta assim. Quando realizamos um evento, sempre batemos de frente com o problema do orçamento. Imagino que vocês da comissão organizadora do Koshoukai já imaginaram diversos projetos interessantes nos últimos anos, só que, infelizmente, tiveram que ser cortados. Se tivesse uma fonte inesgotável de dinheiro, que tipo de projeto vocês gostariam de ter feito? E adicionando a essa pergunta do se, também aproveito para perguntar a última pergunta, o que vocês pensam assim de fato para os próximos anos, para o futuro, né? Bom, coisas que a gente sempre precisa de correr atrás do patrocínio e tal, para fazer o Koshoukai em si, né? Então, seria de ter uma sede, por exemplo, da CBEX, de um local já com uma estrutura para realizar os eventos, não só o Koshoukai, tem alguns outros eventos e confraternizações, palestras que a gente realiza, então, de ter um lugar sempre disponível com todos os equipamentos e tal, e
materiais também, né? A gente também tem materiais tanto de gráfica, papelaria, coisas assim, que a gente pode fazer também em maior quantidade, com mais qualidade e tal. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala, apesar de, assim, nós somos, como eu já falei, somos todos voluntários, e o que mais falta normalmente é tempo para as pessoas fazer, tempo e pessoal para fazer as coisas, né? Tem vários projetos que a gente tem em mente, e mesmo que tivesse o dinheiro, não tem alguém que vai, assim, todo mundo tem seu emprego, às vezes tem filho pequeno, tem família e tudo, e não tem tempo de ficar se dedicando a isso. Então, se a gente tivesse talvez como se diz, não patrocínio, mas assim, uma fonte, não um apoio assim recorrente, talvez criar uma estrutura mesmo como uma ONG com funcionários, né? Então ter pessoas que vão receber, afinal, por fazer um trabalho, né? E aí sim ter um atendimento assim, de tirar dúvidas, de fazer mais alianças com outras entidades, né? Ou até a própria SEBEX incentivar de alguma bolsa de estudo com um tema específico que tem a ver com a SEBEX, né? De a gente enviar o bolsista, né, para o Japão e tal. E fazer curso de Nihongo voltado especificamente para quem está indo como bolsa, né, fazer uns 2, 3 meses com ex-bolsistas e tal, mas focados em Nihongo. Isso é um projeto que a gente já até conversou, já teve conversa com o Keren e tal, mas isso que até talvez teria um apoio financeiro, mas falta mesmo pessoas, né, falta um pessoal para organizar isso. E acho que agora falando um pouquinho mais, talvez não tanto da SEBEX, mas uma coisa um pouquinho mais pessoal minha, mas que a gente já comentou um pouco durante a organização do Koshukai, de quem sabe conseguir fazer Koshukais itinerantes, sabe? Sim, Justamente para... Porque foi comentado, porque o começo desse ano, começo da organização do Koshukai, foi assim, tá bom, tava no online, agora a gente faz como? Então foi um desafio voltar para o presencial também. Não foi só ir para o remoto, foi voltar para o presencial também, foi um desafio. E até comentaram, esse ano, pela primeira vez, vai ter o Koshukai aqui em Curitiba, vai ser só um final de semana, mas vai ter. Então é a primeira edição que está tendo Koshukai fora de São Paulo. Mas se a gente conseguisse levar os senpais de São Paulo e de outros estados para fazer o itinerante, não só nos polos que têm comunidades Nikkeis, conhecidos Paraná, São Paulo, né? Mas para outros locais que têm muitas pessoas que têm interesse na cultura japonesa, mas não tem uma comunidade Nikkei próxima, que a gente vê com o acesso remoto, a gente conhece muitas pessoas assim. Então, isso seria muito legal. Mas, de novo, a gente precisa, se fosse a fonte ilimitada de recurso Bom, e de ou pessoas. inclusive, isso a gente sempre foi um sonho, né, da gente expandir a SEBEX e o Koshukai para realmente ter presença e acontecer nos outros estados presencialmente, porque o que a gente falou já, né, tem algumas coisas que são muito melhor aproveitadas no presencial. Ou também, assim, quando temos os bolsistas, por exemplo, que já estão confirmados, a gente traria eles, assim, com tudo pago, faz o Koshukai um mês, você se prepara, também faria isso. Então, esse recurso seria interessante, né? Para expandir tanto o Koshukai propriamente dito, como a Natália falou, a SEBEX também, né? Uma sede, às vezes ter sedes da SEBEX em outros locais que não só São Paulo, conseguir melhorar a estrutura de São Paulo, para a gente conseguir ter sempre ali estrutura para fazer Bonenkai, para fazer Shinenkai, para fazer um monte de coisa, para fazer as aulas, os cursos. E realmente, pessoal, e isso daí eu até vou dar uma palhinha para o pessoal. Pessoal que foi de bolsa ou quer ir de bolsa, não pensem só no ir, pensem no voltar também. E quando vocês voltarem, a gente vai falar disso no Koshukai também, um pouquinho desse sentimento de kansha, de gratidão, né? Sim, eu ia falar Então, justamente isso. De então a daí gente quando vocês ia ter que, voltarem... além Hum, dos voluntários, né, de como eu falei, hum, talvez ter funcionários, mas assim, nos voluntários em si, os senpais, que tem senpais que já há 30 anos dão as palestras todos os anos no Koshukai, e se a gente sempre dá, a gente dá um oreizinho, assim, mas fica só no cancha mesmo, praticamente, né, a gente é muito grata a eles, e tem tanto, então, no Koshukai é interessante, tem tanto essas pessoas com muita experiência, quanto pessoas que acabaram de voltar para o Japão, então tá muito fresca a experiência, então é bem legal também.
Então, fazer esse ciclo, né? Então, às vezes, você ir já pensando em voltar, né? Porque algumas bolsas obrigam, pedem para você voltar de qualquer jeito, e algumas você até pode ficar, mas às vezes é melhor voltar. Eu mesmo voltei, que foi muito melhor para mim. Às vezes a gente tem essa visão, ai, quero ficar fora, mas voltar para casa é bom. Então, quando voltar, ai, o que que eu posso fazer aqui no Japão, que quando eu for para o Brasil já vai servir para o pessoal, já vou conseguir compartilhar minha experiência, o que que mesmo eu me preparando foi perrengue, já vou deixar anotado aqui para trocar essa experiência. No Japão a gente aprende muito isso. Você é kohai agora, mas você vai ser senpai. Então, é você respeitar o senpai e o senpai passar da melhor maneira possível para o kohai não passar o perrengue que o senpai passou. Então, é um movimento de gratidão e uma roda positiva, um ciclo vicioso positivo de ensinamento com carinho e gratidão e respeito, que é muito presente no Japão, que é o que a gente faz aqui também no Koshikai e na Sebex. Puxa, adorei bastante as colocações de vocês. Hoje na live toda, mas principalmente dessa última pergunta. Bate muito com coisas que eu estava pensando, assim, tanto para a Aliança, e na Aliança também nós, assim, da diretoria, somos um cargo voluntário, né? Que vocês conhecem como é que funciona, mas tanto pela Aliança como também no meu, nos meus, nas minhas atividades profissionais que tem a ver com divulgação de cultura japonesa, acho que tem algumas coisas que a gente pode ir conversando daqui em diante também. Eu fiquei bem empolgado agora. Legal. Bom, quanto à programação que a gente tinha pensado, encerramos aqui, né? Então, antes de a gente abrir para a sessão de perguntas e respostas, queria fazer a lição de casa que eu tinha combinado, né? Eu fiz também com o Thiago Bom Tempo na live passada. O Thiago Bom Tempo, que também está presente e também faz parte da diretoria da SBEX, né? Enfim, uma coisa que a gente sempre gostaria de fazer nas nossas lives é o seguinte: sempre nós pedimos para os nossos convidados escolherem alguma palavra, expressão, provérbio, frase, qualquer coisa assim em japonês para nós compartilharmos com o público que está assistindo. Então, gostaria que a Paula compartilhasse o materialzinho que a gente fez. Então, essa é a palavra que vocês escolheram, né? Então, gostaria que vocês apresentassem para o público. E enquanto isso, quem tiver perguntas, assim, para perguntas e respostas, por favor, gostaria que também fossem colocando as perguntas no chat. Então, esse termo que a gente escolheu, né, para trazer para vocês hoje, na verdade são dois termos, Unikei e Unikei-jin. E por que isso? Normalmente, acho que até 2 anos atrás, sempre quando a gente escuta a palavra Nikkei, sempre fala descendente japonês, né? Que é essa parte de linhagem, tendência, que pertence a. Mas, recentemente, primeira vez que eu escutei isso foi na palestra do Thiago, né? Na palestra lá em novembro. Eu olhei assim, gente, estão usando outro termo? Que maravilhoso! Por quê? Hoje em dia estão se usando, então, Nikkei para quem se identifica com a cultura japonesa, independente de ser descendente ou não. E Nikkei-jin, que tem esse kanji de jin de pessoa, daí sim o descendente de japoneses propriamente dito. É que nem para quem aqui faz japonês que fala Nihon-jin, Brasil-jin, Portugal-jin, que é brasileiro, português, japonês. Então, esse sufixo de jin realmente significa pessoa que pertence a, né? Pode, nesse contexto. Então, até outras palestras aqui em Curitiba também, com o pessoal da Câmara de Comércio, Brasil e Japão, eles trouxeram isso também, o pessoal que revoltou recentemente da Bolsa da JAICA, e está sendo observado que a JAICA está fazendo esse esforço para fazer esses dois termos, Unikei e Unikei-jin. Então, por essa nova definição, eu seria Nikkei, essa parte de me identificar com a cultura japonesa. Mas não sou Nikkei-jin, porque não sou descendente.
E algumas pessoas podem ser Nikkei Jeans, mas não ter o vínculo, né? Às vezes é quarta geração, já perdeu bastante contato, às vezes até mesmo segunda geração, já afastou bastante. É Nikkei Jin, mas não se identifica com a cultura japonesa por N motivos. É Nikkei Jin, mas não é Nikkei. Então, e isso é importante, essa nomenclatura, também por causa das bolsas da JICA. Porque a gente vê hoje em dia que tem muitas bolsas que é bolsa de treinamento para a comunidade Nikkei. Ai, não sou descendente, não pode participar. Não, você pode participar se você for não descendente, mas estiver associado, vinculado com a comunidade Nikkei, com uma associação Nikkei. Então, eles estão fazendo essa diferenciação justamente por essa mudança cultural que sempre ocorre, né, com o passar dos anos, né? Os primeiros imigrantes que vieram lá, 100 anos atrás, tinham uma característica, tinham um pensamento. Hoje as novas gerações já têm outro pensamento e vai sempre se mudando. Então, precisa sempre se atualizar. Então, quando a gente viu essa definição pela JICA, né, pelos senseis que propuseram essa estrutura nova, eu achei muito interessante e como é um termo muito novo, eu sempre penso, vamos compartilhar as coisas novas aqui, para quanto mais gente ficar sabendo, melhor. Então, se você não é descendente, mas se identifica na cultura, parabéns, você também é Nikkei. E se você é japonês e gosta muito da cultura, é descendente, né? Você é Nikkei, é Nikkei-jin. E tá tudo bem. Então, comecem a reparar que tem esses termos novos, né? E a gente espera que seja um conhecimento que vai ser útil para vocês também, esse Shukodai que o Carlos propôs para a gente. Então, muito obrigado pela explicação. Confesso que eu fiquei muito contente na hora que vocês colocaram essa sugestão, né? Porque esse é um ponto também que bate muito com os valores da aliança, que a aliança, nesses 66 anos, temos um aspecto histórico assim que o nosso fundador e primeiro presidente é o Guilherme de Almeida, né? O príncipe dos poetas. Então, a gente sempre tem essa questão assim da amizade, do bom relacionamento entre os nipodescendentes e os brasileiros que se simpatizam com a cultura japonesa, né? Então, temos muito essa coisa assim que a cultura japonesa é muito rica assim para ser fechada assim só para comunidade nipodescendente e pensamos numa visão assim, não sei se eu digo democrática assim tal, mas que espero que todos possam, todos os interessados possam desfrutar tanto da cultura propriamente dita quanto das bolsas. Bom, o único ponto assim é que na verdade eu já conhecia essa definição, né? Eu vi também o posicionamento quer dizer, a palestra do Thiago. O único ponto é assim que eu particularmente acho que a gente tem que tomar um cuidado assim para esse termo Nikkei, Nikkeijin assim acabar não virando um rótulo, né? Que daí começa a surgir problemas do outro lado da moeda. Bom, mas enfim, hoje acho que a gente pode ficar nesse ponto legal do conceito, né? Da cultura japonesa para todos, das bolsas para todos. Mas fiquei muito contente pela escolha de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, vamos para as perguntas e respostas? Uhum, vamos lá. Eu recebi algumas no chat, inclusive em oculto, mas algumas nas caixas que a gente abriu no Instagram. Uhum. Vamos lá. Primeira pergunta. Vocês poderiam comentar quais são essas outras bolsas de estudo no Japão, por favor? Eu acredito que essa pergunta veio mais ou menos naquela hora que eu estava falando, que nós estávamos falando que antigamente era só para descendentes de províncias, depois agora temos uma variedade, pluralidade e tal. Quais são essas outras bolsas de estudo no Japão? Bom, só reforçando, a gente vai passar com elas com calma no Koshukai.
Mas aqui eu só vou dar uma palhinha, tá? Então, a gente tem essas primeiras que ela comentou, que é o Camp, que são as bolsas Camp, que são as bolsas por descendência, né? Então, você vai para a província que os seus avós, bisavós ou pais vieram. Então, tem o Camp Yugaku, que é para você estudar, e o Camp Kenshu, que é para você fazer estágio. Tirando essas duas, a gente tem as bolsas da JICA, que foi a bolsa que a Natália foi, e dentro da JICA a gente tem diversas bolsas. A gente tem mestrado, doutorado, treinamento curto, que vai de 2 semanas até 1, 2 meses. Tem alguns treinamentos técnicos também, que demoram, acho que às vezes, o mais longo, acho que é uns 6 meses, acho que até 1 ano, se não me engano. O que eu fiz foram 10 meses. Foram 10 meses, Foram né? 10 meses. Isso. Então, tem uma variaçãozinha ali, mas, de novo, isso vai do edital e da bolsa que você vai aplicar. Muitas vezes as bolsas da JICA são para quem já está trabalhando e são cursos, vamos se dizer assim, profissionalizantes. É como se fosse uma pós-graduação, se não me engano, lato sensu, né? Que é o que a gente chama de pós-graduação aqui no Brasil, né? E você tem a pós-graduação que seria stricto sensu, que é mestrado ou doutorado. Acho que eu falei o termo certo, às vezes eu confundo os dois, mas tá tudo bem. E as bolsas da JICA ainda tinha pelo menos para ensino médio, para ensino fundamental e para durante a graduação. Essas bolsas, elas deram uma parada por causa da pandemia, mas a gente tem esperança de que em algum momento elas retornem. Saindo da JICA, a gente tem as bolsas do MEXT, que o MEXT é o Ministério da Educação, Tecnologia, Esportes, Ciências do Japão, e elas têm 6 modalidades de bolsa, o MEXT, tá? Ela tem o MEXT, Língua e Cultura Japonesa, que, spoiler, vai abrir agora em janeiro, fevereiro, as inscrições para essa. Você pode ser estudante de letras japonês ou descendente japonês cursando uma universidade. Você tem treinamento de professores. Se você é professor e dá aula no ensino regular por mais 5 anos, pode aplicar. Daí você tem graduação, ensino técnico e profissionalizantes, que os 3 são nível de graduação, e pesquisa, que entra mestrado e doutorado. E as outras bolsas, que às vezes são um pouquinho menores, são bolsas diretos pela universidade. Muitas vezes, por exemplo, a USP tem muitas parcerias com algumas universidades do Japão. Se não me engano, uma que eu lembro é a parte da USP de agronomia, que tem vínculo direto com a Universidade de Agronomia de Tóquio. E eles têm uma bolsa interna da universidade, que é menor do que as outras bolsas, mas você ganha um alojamento também. Então, você vai para lá, ou no meio da graduação, fazer uma graduação sanduíche, e até no mestrado e doutorado também tem como fazer. Então, isso vai variar de universidade para universidade, tá? Então, se você está cursando aqui no Brasil, já vai no setor de relações internacionais da sua universidade para dar uma olhada nisso. E ainda tem as bolsas CAPES. Se você está fazendo mestrado e doutorado no Brasil, você pode fazer bolsa sanduíche com bolsa do governo brasileiro. Tem a CAPES Print também, então vocês podem ver isso na universidade de vocês aqui. E ainda mais tem uma última modalidade, que não é bolsa, mas é vínculo empregatício com o seu professor e orientador. Você vai virar um pesquisador dentro da sua universidade, mas um pesquisador que está fazendo mestrado e doutorado. Então, acho que passando muito por cima, é muita informação, por isso que a gente reforça, participem do Koshikai, para vocês verem com muito detalhe essas bolsas. Cada uma tem um limite de idade, tem pré-requisitos diferentes. Então, aqui é só uma palhinha para vocês conhecerem que tem muitas bolsas, sim. Eu esqueci de alguma, Natália? Existem outras que, como você falou, depende muito, às vezes não é todos os anos que sai, né? O edital às vezes fica 2, 3 anos sem sair, sai, mas tem várias instituições e algumas são bem específicas de, sei lá, uma escola de dança que tem uma bolsa para você, então você quer aprender uma dança japonesa, então é bem coisa de ir atrás mesmo, saber. Uma das dicas que a gente dá no Koshikai também são quais os termos e quais os sites onde procurar esse tipo de oportunidade. Eu lembrei agora, tem a da Nippon Zaidan e tem a da Japan Foundation também, tá? Então, acho que isso que a Natália falou que é muito importante, que é, conhecendo os termos, você corre atrás. Então, isso que a gente quer mostrar para vocês, não é que a bolsa vai cair no céu no teu colo, né? Você tem que correr atrás dela, a gente vai passar para vocês as informações e o recurso para vocês correrem atrás. Esclarecemos a dúvida? Quem perguntou a dúvida? Tudo certinho?
Acho que sim. Então, vamos para a pergunta seguinte. As próximas edições do Koshoukai serão híbridas. Não sou de São Paulo e gostaria de participar na edição do ano que vem. Obrigada. Bom, o Koshoukai, ele é organizado todo ano, né? A gente começa a organizar ali por agosto, outubro, para acontecer em janeiro. E cada ano a organização vai decidir como vai ser, né? Então não tem como a gente garantir que vai acontecer híbrido ou não, ou nem que vai acontecer o Koshoukai, né? A gente espera que sim. Mas como dessa vez a gente está fazendo já uma opção híbrida, não 100%, como a gente falou, né? Não são todas as atividades que vão poder ser feitas online, por conta do modelo mesmo do seminário. Mas a gente já está fazendo essa estrutura, então, se tudo ocorrer normalmente, o ano que vem vai ser também com essa disponibilidade da versão online também. Uma dica que a gente dá para vocês é como tem essa diferença, né, muito grande ano para ano, fiquem sempre atentos nas nossas redes sociais, porque sempre quando a gente começa a organizar, tudo mais e tal, a gente já vai avisando para vocês, e é interessante vocês passarem a demanda, né, de vocês, tipo, e se a gente vê que tem muita gente querendo o híbrido, é claro que a gente vai fazer um esforço maior, né? Se a gente vê que não tem ninguém que quer fazer o híbrido, acaba que não é uma prioridade, né? Então, é importante vocês falarem pra gente que vocês querem, chega na DM do Cochocais, chega na DM da Sebex, pergunta como vai ser, para a gente saber a demanda de vocês, para quando começar a organização do Cochocai do próximo ano, a gente poder preparar da melhor maneira possível para vocês corrais que querem participar. Bom, próxima pergunta. Ana, quando vai acontecer o Koshoukai em Curitiba? O Cochocai de Curitiba vai ser dia 4 e 5 de fevereiro, se não me engano é um sábado e domingo. Qualquer coisa, só procurar Cochocai Curitiba no Insta que tem lá, né? Porque uma outro Instagram ali, né? Então já tá começando a vender os lotes também. Lembrando que vai ser só no final de semana. Então é como quase se fosse uma versão pocket assim do Cochocai, mas já é extremamente interessante. Então às vezes é mais perto para vocês irem para Curitiba e tal, consegue vir nessa época do ano. Deem uma olhada lá para vocês virem aqui no de Curitiba. Mas, mesmo assim, como o Cochucai de São Paulo vai ter 3 semanas, dá para se planejar às vezes, para vir um dia ou outro. E se não der para se planejar, não se preocupe que tem a parte remota, tem a parte online. Então, eu tenho mais duas perguntas aqui que vieram pelo box, né? Mas se alguém ainda quiser fazer perguntas pelo chat, por favor, aproveitem. E se por acaso eu deixei de fazer alguma pergunta do chat, também, por favor, me cobre. Gostaria que colocasse mais uma vez. Então, as duas perguntas que nós recebemos na caixa. É possível ir para o Japão de novo? Fazer várias bolsas diferentes? E, por exemplo, se eu fizer uma área e mudar de área profissional, tem como eu fazer em outra área? Sim, então eu tenho não sei o que você quis dizer de fazer uma bolsa em uma área e depois ir para outra, né? Mas no meu caso em si, eu meio que mudei de área, assim, eu fiz uma especialização que não é 100% na área que eu estava. Eu já falei, assim, eu era programadora, trabalhava no mercado financeiro, e eu fiz especialização na bolsa em biotecnologia. E aí eu tive que explicar muito bem, assim, como que eu ia aplicar a computação nessa biotecnologia. Eu conversei com o sensei, vi que realmente tinha essa possibilidade de usar os meus conhecimentos de ter a ver, porque várias bolsas, pelo menos essa da JAIC, inclusive, várias delas exigem ou pedem, né, que você esteja fazendo algo que vai contribuir para a sua atuação, né, que você já tenha uma atuação na área. Mas, assim, depende muito da bolsa. E aí tem bolsas que não exigem uma atuação prévia, que você pode aplicar para a área que você quiser. E cada bolsa também tem as suas regras de se você pode ir novamente. Por exemplo, se não me engano, a da JICA você tem que ter um intervalo de pelo menos 3 anos para poder aplicar de novo. Às vezes elas exigem até com outras bolsas, tipo, você não pode ter ido para o Japão por bolsa nos últimos 5 anos,
ou nunca pode ter ido, ou é um critério de desempate apenas, tipo, vamos dar prioridade para quem nunca foi, mas você pode aplicar, talvez você consiga ir também. Isso, e complementando isso que a Natália falou, com alguns relatos, né? Eu lembro que no ano que eu fiz o MEXT, várias pessoas, e depois também várias pessoas que passaram pelo MEXT, já tinham ido para o Japão pelo Ciência Sem Fronteira. Lá, quem é antigo o suficiente vai lembrar dessa época ali, 2003, 2012, tinha bastante, né? Então o pessoal foi durante a graduação e voltou para lá, às vezes até no mesmo laboratório, tá? E tem uma que deu a palestra também de Okinawa, ela foi acho que 3 vezes, né? E cada vez com uma bolsa diferente. Então, ela foi pelo camp de Okinawa, daí ela foi por uma bolsa específica de Okinawa, e acho que depois, acho que antes ela foi pela JICA e tal. Mas é muito importante isso que a Natália falou, de leiam os editais. Os editais vai estar tudo especificado. Então, por exemplo, eu quero ir agora para o Japão e já estou pensando em ir de novo. Já vai lendo o edital, tá? E tem uma outra questão que às vezes é mais simples. Você pode engatar uma modalidade bolsa na outra sem precisar voltar para o Brasil, em alguns poucos casos. Por exemplo, fui para o MEXT para fazer mestrado. Quero fazer o doutorado. Preciso voltar para o Brasil para ir de novo? Não precisa. Você aplica direto estando na universidade lá no Japão. Tá? Para quem conhece o pessoal de Manaus, tem a Érica, que ela na internet ela usa o codinome de Sadako. Ela fez isso, fez o mestrado, acho que ela foi em 2015, 2016, aplicou para o doutorado, terminou o doutorado agora em 2022 e já engatou num pós-doc. E tudo lá no Japão direto. Então vejam também essas possibilidades de para onde vocês querem seguir e lendo os editais com calma. E sobre essa mudança de área, né? O Japão tem áreas extremamente interdisciplinares. Então, que nem a Natália falou, você pode mudar ali de área, mas você tem que justificar muito bem o porquê que você está fazendo esse pulo, né? Se não me engano, a própria Érica, ela era de engenharia, não lembro qual engenharia, e está fazendo ciência da computação. O Torugo, que também sempre está na internet, ele é engenheiro mecânico, ele foi para design, mas tem uma linha de raciocínio entre as coisas interligadas. Então, assim, se você pular muito fora, fazer essa linha de raciocínio de interligação entre as duas áreas é um pouquinho complicado. Mas, então, veja que tem que ser minimamente correlatas. E acho que um último caso, quem foi agora esse ano, a Gisele aqui de Curitiba, ela é professora de dança na universidade. E ela foi para fazer o curso da JICA de entidades Nikkeis. Não tem nada a ver com a profissão dela. Tem a ver com a atividade voluntária que ela faz, que é participar da Câmara de Comércio Brasil-Japão. Então, às vezes, não necessariamente é com relação ao seu trabalho, mas é com relação a alguma atividade que você realiza na comunidade Nikkei. Às vezes, eu trabalho com TI, mas eu faço taiko. Vou fazer um curso de taiko. Eu trabalho com biologia, mas eu adoro kimono. Tem curso para vestir kimono. Então, não se atentem só à parte profissional, mas atentem às outras coisas que vocês também fazem, que pode ser um método também para vocês acharem uma bolsa interessante para vocês. A próxima, aqui está voltado para o Shukai, mas não sei se de repente seria uma pergunta para o Acepex, na verdade. Bom, o Koshukai faz reivindicações para associações que oferecem as bolsas. Por exemplo, acredito que esteja falando assim, por exemplo, aumentar ou reduzir o tempo de bolsa, aumentar o número de bolsas. Entendi dessa forma. A gente não tem como reivindicar, né? Mas a gente tem contato com as entidades e a gente sempre dá assim, tem essa comunicação, tipo, tá tendo muito interesse nessa bolsa. A gente tem esse canal de comunicação, mas a gente não tem como reivindicar alterações, nada, né? Recebemos mais uma última pergunta aqui pelo chat em oculto. É necessário já contatar a universidade ou o professor no Japão para fazer a graduação?
dar uma palhinha também. É umas dicas que a gente dá no Koshukai, né, que é uma das dicas mais importantes que eu acho. Não sei se a pessoa realmente quis dizer graduação ou pós-graduação, né? Porque na graduação você não tem só um professor, né? Nem tem um orientador, você tem no máximo um mentor, um tutor ali para o seu dia a dia, mas normalmente você não entra em contato com um professor para a graduação, você vai estudar como um aluno de graduação, você vai fazer sua formação lá, né? Passar na prova e tal. Agora, para pós-graduação, treinamentos técnicos, todas essas coisas que são um pouco mais específicas, pesquisa e tal, é muito importante você conversar, mesmo que não esteja lá no edital, que não tenha. Alguns editais exigem, né, que tenha tido uma comunicação prévia, que você anexe lá o e-mail, a carta, sei lá. Mas mesmo que não tenha, é muito importante você entrar em contato para saber se é que está escrito realmente é a bolsa, se é para o seu perfil, se você vai realmente estudar o que você quer, porque às vezes uma coisa você entende diferente, chega lá e não é nada que você queria, e aí você tem que ficar um ano lá estudando uma coisa que você não está afim, ou não se dá bem por outros motivos, né, com o método, com como que é o dia a dia lá. E aí é ruim para todo mundo, né? Você não aproveita, a bolsa não tem proveito também, né, do seu conhecimento e tal, então é muito importante entrar em contato antes. Uhum. Acho que só complementando, se não me engano, anos atrás, alguns poucos consulados falavam para você não entrar em contato antes, se fosse só para bolsa. Porque algumas pessoas fazem assim, eu vou fazer um MEC. E daí, de repente, você não passa o MEC. Então, é muito mais uma forma de você demonstrar que você quer estudar com aquele professor e não necessariamente que você está querendo só ir pela bolsa, sabe? Então, isso são coisas que vocês têm que tomar cuidado, de novo, especialmente para treinamentos e pós-graduação. Com relação a alguns precisam e realmente depende, o MEC pela universidade, JAICA, você tem que ter comprovado isso. Algumas não, mas assim, também dando uma palhinha aqui, às vezes tem parcerias de laboratórios a longo prazo. Então, tipo, tem um laboratório no INPE que tem parceria de mais de 20 anos com o laboratório lá da Universidade de Xinchu. Então, às vezes, você está no começo da graduação, você já vai pensando em qual laboratório você vai entrar para já ter um contato. Então, fazer esse planejamento a médio prazo, às vezes, é interessante. E um último parênteses, reforçando o que a Natália falou, a sua contato com o orientador é a coisa mais importante de todas. Você estando indo para o Japão ou não. Para quem tem interesse para a área de pesquisa, eu falo assim porque é a minha área, né? E porque eu passei por esse perrengue de ter problemas com o orientador. Então, muitas vezes, não falar só com o orientador, falar com quem está estudando com aquele professor. Então, de novo, é a parte interessante de você ter contatos. Às vezes tem um senpai do Koshukai que fez naquele mesmo departamento, você fala, como é que era esse sensei? Porque uma coisa é você conversar com o sensei, outra coisa é você ser orientado dele. Isso a gente viu que às vezes é interessante essa diferença, né? Então, todas essas diquinhas aí são palhinhas do Koshukai. No Koshukai a gente vai falar bem mais coisas, mas atentem sobre isso e já deixem lá no fundo da memória. E na graduação, às vezes, você tem que entrar em contato com a universidade antes ou não, mas também, de novo, depende do edital. Depende se você tem que fazer a prova do Japão, do vestibular japonês antes de ir, ou só depois do primeiro ano lá de treinamento. Então, novamente, reforçando, leiam todos os editais com muita calma, e quem já está aprendendo Koshukai, e quem for no Koshukai, anote muito bem todas as dicas que os senpais derem, que vai fazer muita diferença para vocês se prepararem. Bom, então, muito obrigado pelas respostas. Acho que podemos encerrar aqui a perguntas e respostas. Por favor, só me comunique no chat se eventualmente eu acabei deixando passar alguma pergunta. Daí eu retomo só essas perguntas. Por fim, gostaria de pedir alguma mensagem final, alguma última informação sobre Koshukai, ou talvez uma última palavra de incentivo, assim, para os futuros participantes do Koshukai. Carlos, Sim. eu gostaria que a turma falasse de pessoas tímidas e que
a SEBEX pode ajudar essas pessoas tímidas, porque quem vai para o Japão normalmente já tem alguma coisa na cabeça. Agora, pessoas tímidas não têm. Eles não falaram nada de pessoas que tenham essa atitude, muito reservada. Se alguém pode esclarecer, ajudar essas pessoas. Infelizmente, né, a gente não consegue ler mentes, então é difícil a gente, quando você tem uma pessoa mais reservada, às vezes é difícil você se ser ouvido, né, se fazer ouvido. Infelizmente, a nossa sociedade meio que só escuta quem põe a voz para fora, né? Então, o que a gente tem na SEBEX como incentivo, primeiro é para você conhecer as oportunidades. Às vezes você tem sempre essa timidez de nada, não vou perguntar, né? Então, treinar isso também, a gente sempre incentiva a perguntar para os senpais qualquer dúvida que você tenha, e a gente já dá várias dicas de onde procurar ajuda, né? Onde procurar informações sobre as bolsas e tal. E a gente também tem algumas atividades, né, workshops, palestras voltados para treinar, justamente para aproveitar melhor sua bolsa no Japão, né, treinar oratório, comunicação, porque lá muitas vezes você vai ter que, por exemplo, falar do Brasil para alguém, como que é a vida no Brasil, em japonês, né, falar ou apresentar. Com certeza, como estudante, né, estagiário, você vai ter que apresentar seu trabalho, fazer apresentações. Então, a gente também tem também atividades relacionadas a isso. E a convivência, né? A gente sempre procura criar um grupo com bastante vínculo, bastante comunicação e começar a praticar e se acostumar com isso, né? Eu acho que uma coisa interessante, especialmente do Koshukai, é que como tem as dinâmicas, são grupos e o pessoal tem que participar da dinâmica, não tem para onde correr. Então são grupos menores, vai ter uma interação ali, e isso a gente espera que a pessoa vai se soltando aos poucos, né? Às vezes a timidez é simplesmente uma insegurança por não saber como as pessoas vão aceitar ela naquele ambiente, né? Então a gente, como senpai, tenta deixar o ambiente o mais amigável, mais confiável possível para o pessoal se abrir. Mas como a Natália falou, a gente não pode fazer milagre, a gente não tem bola de cristal. Então, por exemplo, tô tímido, não consigo falar, não quero colocar a pergunta no grupo geral. Mas tem um senpai que eu sei que, às vezes, que eu me identifiquei mais ali. Vou mandar um inbox pro senpai. E isso vai fazendo aos pouquinhos, então tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente disponibiliza as dinâmicas, um ambiente mais acolhedor que a gente consegue, para a gente, na esperança de que o pessoal vá se soltando aos poucos, porque essa timidez, quando você chega no Japão, que já é um país muito solitário, de muito Hitori Gurashi, o pessoal vive muito sozinho, de hikikomori, que não socializa, às vezes essa solidão e essa timidez pode pesar demais. Então, se você está escutando a gente, você é tímido, aqui já vai uma palhinha, já vai pensando, tá com dúvida, vem falar com a gente no Instagram, vem falar no Discord. Eu vou participar do Koshukai ano que vem, ou esse ano. Nem que chame ali no canto, no meio do coffee break, e vai se sentindo confortável, porque essa habilidade social vocês precisam desenvolver e a gente espera estar aqui para poder ajudar vocês. Espero que a gente tenha conseguido responder a sua pergunta, doutor Antão. Eu só quis falar que vocês não comentaram a respeito de pessoas tímidas e que seria bom quando vocês estiverem no dia, deixa eu ver aqui, no dia 9, falando, possam falar também para essas pessoas tímidas, que muitas delas, não é o meu caso, não é o caso da minha família, mas eu senti isso nas universidades onde eu dava aula, que tinha muita gente tímida e que fica ali encolhida. E a gente sabe que eles têm vontade de ir, no caso, por exemplo, ir para o Japão, e seria bom que ele se abrisse para a gente poder dar o curso. A aliança está aberta para isso também. Então, obrigada por ter trazido esse tópico, que é interessante, mas pode deixar que no Koshukai a gente está falando o mínimo possível, porque tem muita coisa interessante, a gente quer que vocês participem mesmo, para vocês conhecerem, e pode deixar que esses tópicos, principalmente nas dinâmicas, vão ser bem abordados. Tá bom.
Muito obrigada. Obrigado. Bom, doutor Antão, obrigado pelo comentário. Bom, nos últimos 10 anos, assim, eu tenho trabalhado só com cultura japonesa, com a difusão de cultura japonesa, mas, na verdade, a minha formação é psicologia, né? E no próprio curso de psicologia, minha orientadora falava que a gente sempre tem que ter noção que nós também não temos bola de cristal, nós não temos não temos a capacidade de ler, adivinhar o pensamento dos nossos clientes ou pacientes e tal. Mas, assim, vou dar um recadinho para as próximas comissões organizadoras do Koshukai, que se um dia surgir aquela verba infinita que a gente estava falando, podem me contatar que eu indico os meus colegas psicólogos se precisarem contratar. Muito obrigada. Isso até é algo bem interessante, é questão de saúde mental quando você vai para fora, mas não é tópico dessa live, mas é algo também que a gente sempre comenta, e interessante que você trouxe esse ponto, Carlos, que é algo sempre interessante. Eu sempre falo, pessoal, tá indo para fora, a pandemia deu uma lascadinha com todo mundo, pegue seu psicólogo, coloque embaixo do braço e vai, e não mate as sessões, faça as sessões pelo menos online, que também às vezes dá uma ajudinha ali, porque, de fato, tem algumas coisas que são muito legais, e por mais que você vá mais preparado possível, sempre vai ter um perrengue, mas vai virar uma história para contar, com certeza. Bom, então, muito obrigado. Acho que podemos encerrar aqui, então, a nossa segunda edição da live, as lives sobre cultura japonesa da Aliança. Gostaria de agradecer muito para Ana e para Natália pela participação e também para todos os participantes que ficaram aqui conosco quase 2 horas, sejam online ou seja vendo posteriormente no YouTube. Muito obrigada a vocês também pelo convite, pelo espaço aqui. Muito obrigada a todos, obrigada pessoal que ficou para assistir, obrigada pessoal que está assistindo pelo YouTube. A gente agradece mais uma vez a aliança e a gente espera ver todos vocês no Koshukai 2023, ou se não der agora, pelo menos Koshukai 2024, e em breve ver vocês no Japão também. Muito obrigada. Bom, muito obrigado e também deixo o convite que não percam a próxima live da Aliança e nós vamos liberar em breve as informações sobre a live 003. Então, muito obrigado. A doutora Antão, gostaria de fazer uma consideração? Ok. Então, muito obrigado e até mais. Até lá. Parabéns ao pessoal aí.